Glória a Deus. Quer falar uma coisa? Não. É que a esposa olha, acho que fala, não esqueça, fala um pouco. Irmãos, vocês acham que o Isildo deveria cantar mais um hino? Só um? Mais um. Os irmãos que cantaram, que ofertaram o hino no início do culto. O trio ali. O trio. Tem que cantar mais. É bom ter essas modalidades. Amanhã de manhã. Amanhã, pode ser amanhã de manhã. A Maiara também cantou o hino ontem. Dirigiu. Foi maravilhoso. É bom pipocar isso, tá, irmãos? Nós temos o Ministério Oficial do Louvor para os cultos regulares da igreja e graças a Deus, eles são ungidos, embora sejam coisas meio previsíveis, mas sempre tem a diferença da unção, que faz toda a diferença. Mas é maravilhoso quando na igreja tem alguém que vai cantar, tem alguém que dirige, tem alguém que vai cantar um hino. Meu irmão, você que é porta, cantador, não, vou cantar um hino. Isso engrandece o louvor na casa de Deus. Então, sempre que você sentir desejo, se coloque para fazer algo nesse sentido, porque sempre promove o reino de Deus, é a obra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, porque o nervoso está aumentando. Levante as suas mãos, estenda as suas mãos e digam assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, queremos agora ouvir a tua palavra. Oramos a Deus, para que o teu Espírito Santo, coloque no coração, na mente e nos lábios do teu servo a tua palavra, e que todos nós, ouvindo a palavra, sejamos edificados, fortalecidos, desafiados a viver uma vida cristã inteiramente diante de ti, até que nada mais nos importe. Senhor Deus, assim como falou conosco nessa manhã, fale agora nesta noite. Alimente a nossa fé. Abra o nosso entendimento. Que todos aqui sejam alimentados. Nem só de pão viveremos, mas de toda palavra. De toda palavra que sai da tua boca. Fale conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos agora humildemente a ouvir a tua voz. Em teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Estão preparados? Amém. O coração está preparado para receber a semente? Glória a Deus. Eu vou ler o Salmo 51, não todo, né? Glória a Deus. Aleluia. Salmo 51, no versículo 11. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Amém. Aqui é Davi, o rei Davi, dizendo. E antes de eu começar a pregar, eu queria que os irmãos se assentassem. Glória a Deus. Essa fala aqui é do rei Davi. Todos conhecem o rei Davi, acredito que todos também conhecem a história do rei Davi. Aqui nesse contexto ele tinha pecado contra Deus, e aqui ele estava pedindo perdão para Deus, porque Deus já tinha falado com ele através de Natã, mas ele não se sentia perdoado, e ele escreveu esse salmo a Deus, e ele disse isso, porque a gente sabe que para Davi nada mais importava, como o título desse do nosso acampamento, nada mais importa. Para ele, realmente nada mais importava. Mas, antes de entrar na história de Davi,
Eu vou voltar um pouquinho, vou voltar em Samuel 8, 1 Samuel 8, no versículo 7. Que diz: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele. Aqui nesse contexto, Samuel já estava ficando velho e o povo de Israel, os líderes de Israel se juntaram, porque eles estavam preocupados, porque os filhos de Samuel não estavam seguindo os passos do pai. Samuel tinha feito deles juízes, mas eles não seguiam os passos do pai. Eles não seguiram os passos de Samuel. E isso é muito triste, porque a gente vê como Samuel fez por Israel. Ele foi um juiz muito forte em Israel, ele tinha muito respeito em Israel, só que quando ele foi ficando velho, os filhos dele não eram exemplo e Israel começou a ficar preocupado, o povo de Israel começou a se preocupar com isso. E se juntaram com ele. E aí disseram isso para ele, que queriam um rei. Por que o povo de Israel queria um rei? Aí que está o problema, porque o povo de Israel queria um rei, porque eles estavam olhando para outras nações. Eles tiraram os olhos de Deus e começaram a olhar para as outras nações, porque as outras nações tinham um rei. Só que em Israel eram os juízes, era a época dos juízes, não era a época da monarquia. E o povo tirando os olhos de Deus, porque Deus foi quem tirou eles do Egito, Deus que colocou eles ali, Deus que colocou Samuel, Deus que ajudou Samuel a chegar ao ponto que chegou Israel. Israel estava sendo abençoado, e quando Samuel começou a envelhecer, ficou velho, o povo começou a tirar os olhos de Deus, porque nunca foi Samuel, não era Samuel que fez Israel crescer. E Samuel reconhecia isso. Samuel reconhecia quem era o rei, que não precisava de um rei humano, que não precisava de um rei que iria morrer, porque Israel tinha um rei eterno. As outras nações tinham um rei que iria morrer, ia ser o filho, ou ia ser um outro homem forte, um outro homem grande, mas Israel não. Israel tinha um rei poderoso e eterno. Só que eles não reconheceram isso. Infelizmente eles não reconheceram que eles tinham esse rei, que quem ocupava o trono era o Deus Todo-Poderoso. Eles não reconheceram isso. E se a gente for trazer para os dias de hoje, a gente vê que as igrejas estão tirando os olhos de Deus e estão trazendo os seus ídolos para dentro. Estão trazendo os seus ídolos, estão adorando mais os homens dentro da igreja do que o próprio Deus. Não estão reconhecendo quem se assenta no trono. Não estão mais, porque os olhos estão se desviando, né? A palavra diz que no final dos tempos aconteceria isso. Eles procurariam para eles as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios. Eles iriam se agradar com isso, porque a palavra de Deus ia dar comichão, os ouvidos ia dar coceira, porque a palavra de Deus ela é forte, ela é muito forte, e ela é severa. E se você não estiver disposto a verdadeiramente deixar tudo, a palavra de Deus não vai servir para você. Não vai. E aí os olhos vão começar a se desviar. Os olhos vão começar a olhar para as outras nações, para os outros. Ah não, mas aquela igreja faz assim. Só que aquela igreja não reconhece Deus como rei. Infelizmente aquela igreja não reconhece o Senhor como Rei Todo-Poderoso. E Ele diz, eles querem outro porque eles não querem que eu reine sobre eles, que eu governe sobre eles. E Ele é o que governa. Ele governava Samuel para que Samuel fosse capacitado a governar Israel, e não o contrário. Samuel não tinha toda a sabedoria nele e todo o poder nele. Samuel, como bem foi pregado aqui pela Ana, Samuel teve os depósitos dele também. Ele juntou depósitos, ele foi desde pequenininho. Ele foi entregue pela sua mãe, porque ele foi também, foi uma promessa de Deus. Ana entregou ele desde pequenininho, falou, se o Senhor me der, eu vou entregar para ti. Porque Ana também reconhecia quem era o rei. Ana reconheceu quem era o rei, e por isso que ela falou, não Senhor, eu sei nas mãos de quem ele vai estar. E ele cresceu forte, foi um grande homem. Para ela deve ter sido maravilhoso entregar. Ela teve outros filhos,
que viveu com ela. Só que ela teve um filho, o Samuel, o juiz de Israel. Só que ele era o juiz de Israel porque acima dele tinha um outro juiz, eterno, perfeito. Só que Israel queria o quê? Um rei. Que triste, imagine você saber que Deus te tirou do Egito, que Deus te deu tudo, que Deus te deu realmente tudo que Israel tinha de bom, Deus te deu. E aí eles começam a desviar os olhos, falam, não quero que Deus reine sobre mim. Eu estou olhando a outra nação lá, a outra nação está dando certo, eles estão ganhando guerra. Eu quero um rei, não, que um rei humano governe sobre a gente, Samuel, porque os seus filhos não são exemplo. Só que Deus não precisava apenas dos filhos de Samuel. Deus podia levantar um outro juiz, ou o próprio Deus, porque mais para frente ele vai escolher o homem do qual eu comecei citando aqui. Porque antes dele escolher Davi, o povo estava pedindo o rei. Ele falou, fala, Samuel, como o povo está pedindo. Eles não rejeitaram a ti. Não é você, Samuel, que eles estão rejeitando. É eu. Eles estão rejeitando a mim, Samuel. Era melhor que rejeitasse só Samuel mesmo do que rejeitar Deus. E hoje em dia os homens estão rejeitando a Deus, as igrejas estão rejeitando a Deus e tentam ficar injetando emoção. E Deus não vai aparecer do nada. Nossa, vocês injetaram emoção, vou aparecer aqui para vocês. Não. Deus não quer emoção, Deus quer um coração quebrantado. É isso que Ele busca. Por isso que nós começamos a nos ler aqui. Não retires de mim o teu espírito. Ele fala, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Ele pedia isso porque ele entendia o que era mais importante para ele. Ele tinha trono, Davi tinha trono, Davi tinha homens à disposição dele, Davi tinha cavalos, Davi tinha carros, Davi tinha servos, Davi tinha tudo, ele tinha tudo. Só que quando foi colocado em xeque a intimidade dele com Deus, ele preferiu perder tudo. Ele falou, Senhor, o reino, não quero, pode lançar fora. Minha família, pode lançar fora. Parafraseando, né, irmãos? Ele pode lançar tudo fora, os cavalos, os homens. Eu só quero a tua presença, só não me retires o teu espírito, porque ele sabia que ele só era rei porque ele reconhecia o verdadeiro rei. E por isso que ele foi um rei abençoado. Só que antes dele veio um outro homem, Saul. E Saul, ele começou bem. Só que ele nunca valorizou Deus. Saul sempre valorizou as coisas. A gente vê na história de Saul, ele sempre valorizou as coisas. Quando Samuel chega para Saul e fala assim, diz para Saul, espera aí 7 dias, que eu vou chegar aí, Saul. Eu vou ofertar a Deus, eu vou fazer o sacrifício a Deus. Samuel fala para Saul. E Saul, para vocês verem que ele valorizava as coisas e não valorizava Deus, porque quando o povo começa a ir embora, o povo começa a ir embora. Aí ele, desesperado porque ele estava perdendo as coisas, ele mesmo vai lá e começa a fazer a oferta, o sacrifício diante de Deus. Só que Deus não se agrada só do sacrifício, só da oferta, Ele se agrada da obediência. Ele quer a obediência, porque ele mesmo, Samuel mesmo, desde o começo do reinado de Saul, ele falou, Saul, Deus se agrada da obediência. Deus se agrada da obediência, Saul. Só que Saul não foi obediente. Não foi. E esse foi o primeiro pecado de Saul. Só que a diferença de Saul para Davi é que em Davi Deus encontrava espaço para ele. Quando Davi ele ia até o Senhor para quê? Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me. Davi reconhecia que ele precisava do perdão de Deus. Saul não. Saul inventava desculpa. Não, Samuel, eu estava perdendo o povo. O povo estava indo embora, Samuel. Eu tive que fazer alguma coisa. Ele se importava mais com as coisas do que com Deus. E quem colocou ele ali foi Deus. Não foi o povo.
Ninguém nasce rei. Ninguém nasce rei. Só Deus nasceu rei. Deus não nasceu, na verdade, Deus sempre foi. De eternidade a eternidade Ele é rei. Eu posso dizer que Jesus nasceu rei, né? Jesus nasceu rei. Mas nem Davi. Mas Davi, o que ele fez? Ele não sabia que ele seria rei. Mas ele treinava. A palavra diz que quando Saul começou a ser atormentado e precisava de alguém, eles olhavam para quem? Não, lá em Belém tem um filho de Jessé lá. Filho de Jessé é bom. Filho de Jessé. Um rapaz da Bíblia fala que ele é um rapaz bonito, né? Não sei o que é bonito para a Bíblia. Para mim pode não ser bonito, Davi, não sei. Mas para a Bíblia, Davi era bonito, Davi falava bem, Davi era valente. Ele era uma pessoa treinada, ele não estava à toa. Ele cuidava das ovelhas, mas o tempo que ele estava de certeza, ele treinava, porque para o homem acertar a testa de Golias, ele treinava. Ele não foi Deus do nada arrumou a mira dele ali, em Golias, não. Como a Ana falou, o bom depósito Deus vai usar na hora que for para usar. E Davi estava aguardando aquela pedra, porque deram a espada para ele, deram a armadura para ele. Ele falou: não vou lutar com isso aqui não, isso aqui não serve, ninguém é muito pesado. Eu vou aqui com a funda mesmo. Pegou a funda, em Golias. E acertou e derrubou. Só que voltando a Saul ele nunca reconheceu a Deus. E esse foi o primeiro pecado dele, foi esse. Ele não obedeceu uma vez, e de vez ele se arrepender, ele deu uma desculpa. E desculpa não perdoa pecado. Só escondeu, ficou escondidinho ali dentro de Saul, se alimentando. Ficou ali dentro. Aí você pensa que para aí, não para não, Saul. Um rapazinho difícil. E ele fez de novo. Saul fez de novo. Ele fez a mesma. Só que antes, Samuel fala para ele. Samuel fala bem assim para ele: Saul, você desobedeceu. E Deus não se agradou. Deus não havia se agradado. E Deus fala para ele: a sua geração, daqui para frente, ninguém mais será rei. Por isso que a gente deve tomar cuidado com a desobediência e inventar desculpas para a nossa desobediência. Que a gente pode perder bênçãos que são para a nossa geração. Porque se a gente fica guardando, um dia a gente, de tanto guardar aquela coisa ruim, e a gente tiver um filho, aquela coisa ruim se manifestar, o seu filho vai fazer igual. Vou dizer que a sorte de Saul foi que Jonathan não foi assim. Porque Jonathan não imitou Saul. Jonatas, ele imitou Davi. Porque quando ele conheceu Davi, ele amou Davi. Ele teve uma amizade verdadeira com Davi. E Davi teve uma amizade verdadeira com ele. Tanto que os dois fizeram promessa um para o outro. Só que em Davi, diferente de Saul, Deus encontrou no coração dele arrependimento. Deus encontrou, e por isso que Deus fez uma promessa gloriosa para Davi. Gloriosa para Davi. Que a geração dele seria abençoada, que o reino dele seria eterno. E foi porque Jesus é a semente de Davi. Ele é o rei eterno. Então Deus cumpriu o que ele prometeu a Davi. Ele cumpriu. Mas ele também cumpriu o que ele prometeu a Saul, que não teria mais da linhagem dele rei. Teve um filho dele depois, mas trágica foi a morte do filho dele também. Trágica. Triste. Os próprios homens dele mataram ele dormindo. Triste a morte do filho de Saul. E a morte de Saul então foi mais triste ainda, porque para Saul Deus não importava. Importava as coisas. As coisas para Saul, o reino importava. Não pode tirar de mim o reino. E Saul não ligava
para a presença de Saul, já tinham experimentado o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que quando ele foi ungido por Samuel, o Espírito se apoderou dele. A Bíblia fala, então ele sabia. Por isso que quando o homem dele chega para ele e fala que tinha um homem lá em Belém, e fala também de Davi, fala assim, e o Senhor é com ele. Fala bem assim para ele, e o Senhor é com ele. Você viu o testemunho que a gente dá quando o Senhor é com a gente? Aleluia. Davi era um homem simples, cuidava das ovelhas, filho de Jessé, lá de Belém. Um homem simples. Quando Samuel vai lá ungir ele como rei, nem o pai dele deixou ele lá no... Quando Samuel vai ungir ele, o pai dele deixa ele lá. Não, fica cuidando das ovelhas lá, Davi. Deixe seus irmãos aqui, que seus irmãos que são homens de guerra. Deixe eles aqui. Só que porque sempre o homem sempre olha para a aparência. E quando Deus rejeita Saul, ele fala, eu vou escolher um segundo meu. Quando ele rejeita Saul, ele fala, agora eu vou escolher um segundo meu coração. E ele escolheu um segundo coração dele. Porque tudo que Davi ia fazer na vida dele, ele ia consultar o Senhor. Se ele ia guerrear, não vou consultar o Senhor, entendeu? Antes de eu sair fazendo, não vou sair fazendo não, vou consultar o Senhor. Só que Saul precisava de Samuel. Samuel sempre estava ali por perto, Samuel tinha que oferecer um sacrifício por ele. É Samuel que chorou a noite toda por ele, para que Deus de alguma maneira encontrasse misericórdia, encontrasse arrependimento dentro de Saul, mas não encontrou, porque Saul não estava preocupado com arrependimento. Saul não estava preocupado, e esse arrependimento é a essência do Evangelho. Cristo, quando abriu a sua boca, o que ele falou? Arrependei-vos. Arrependei-vos. É a única maneira de se chegar a Cristo. Primeiramente a gente tem que se arrepender, reconhecer que a gente é pecador, reconhecer que a gente é mau, reconhecer que a gente é pequeno, porque é só dessa maneira que Deus vai conseguir entrar no nosso coração. Como que Ele vai entrar no nosso coração? Sem arrependimento. Sem arrependimento não dá. Sem arrependimento Deus não consegue acessar o nosso coração, porque o nosso coração só vai ficar inventando desculpa. Desculpa, e desculpa, e desculpa, e desculpa. Ou remorso, e remorso, e remorso. Deus quer arrependimento, não quer remorso. E por isso que Davi, ele foi tão ascendente a vida toda dele. Ele foi um bom rei a vida toda dele. Porque ele se arrependia. Porque ele reconhecia o lugar dele. Eu sou rei, sim, eu sou rei. Só que tem um rei muito maior, infinitamente maior que eu. O que adianta? A segunda vez que Saul erra, a gente vê quando ele peca, novamente, Samuel está indo a caminho. Quando Deus ordenou a Saul, o pastor até deu uma introdução ontem na mensagem, falando sobre Amaleque, a carne. Deus ordena a Saul, mata tudo, todos, não poupa nada, não poupa os animais, não poupa o rei, não poupa as mulheres, não poupa nada, não poupa nada, é porque é tudo carne. E se você poupar alguma coisa, você vai ser um homem carnal. Não poupa nada, passa espada em tudo, a carne se corta e se joga, e vai para longe dela, vai para longe, corre para longe dela. Só que ele disse que ele acabou com tudo. Quando Samuel chega diante dele, ele disse que acabou com tudo. Não acabou porque no caminho, Samuel sabia que ele ia acabar com tudo, porque no caminho, Samuel estava no caminho, ele vê que em uma cidade de Saul, levantou uma estátua para si. Samuel vê no caminho a estátua, quando ele chega lá, ele diz para Saul, você acabou com tudo?
Ele diz, não, acabei, Senhor. Matei tudo. Mas o que é esse mugido? O que é esse barulho que eu estou escutando? Ah não, Senhor. Ah não, Samuel. Eu poupei o melhor do interdito. Mas por que você poupou? Deus falou para você acabar com tudo? Deus não mandou você acabar com tudo? Tudo é tudo. Essa deve ser a nossa atitude. Quando Deus mandar a gente fazer alguma coisa, faça como Ele mandou. Não faça metade. Só metade. Não, vou fazer só metade. Só 90%. Vou poupar 10. Esses 10 vira 20, vira 30, vira 40, vira 50, até uma hora que não tem mais volta. Porque para Saul não teve mais volta. Só que você acha que Saul estava preocupado? Que Deus negou ele? Lendo para mim, aparentemente não. Porque quando ele chega lá, Samuel ouve os animais, ele traz Agar, que estava preso. E aí Samuel fala, não, você não matou tudo, você poupou. E o Senhor te rejeitou, por causa da sua desobediência. Porque você desobedeceu, o Senhor te rejeitou. O Senhor rejeitou Saul por quê também? Porque não encontrou arrependimento no coração. Porque Saul novamente dá outra desculpa. Não, Samuel, eu fiquei com medo do povo. Tem que ter medo de Deus, não tem que ter medo do povo. Ele teve medo do povo. Deus tirou o povo de Israel do Egito. E ele vai ter medo do povo. O que ele aprendeu? E o que a gente pode aprender com a vida de Saul? Que a desobediência, ela te mata. A desobediência vai te fazer morrer, porque o salário do pecado é a morte. Física? Pode ser que sim, mas espiritual, com certeza. E os 10% que ele poupou virou 100 rápido. Porque quando Deus rejeita Saul, Samuel vai embora. E Saul segura na capa dele, puxa e rasga. E aí Samuel fala para ele, da mesma maneira que rasgou a capa, o Senhor está rasgando o reino de você. A desobediência que dele às vezes era desse tamanho aqui, ele já não sabia mais dimensionar o tamanho. Porque ele deu desculpa para Deus. Porque não teve arrependimento, teve remorso em Saul. E aí, qual que é a preocupação dele? Não, Samuel, não vai embora não. De vez ele fala, não, eu quero ir com você para que eu possa achar arrependimento diante do Senhor. Não, Samuel, não vai embora não. Antes de você ir embora, me honra aqui na frente do povo. Me honra aqui. Quer dizer, me honra aqui para não ficar muito feio para mim, Samuel. Eu sou rei. É triste. Porque ele tinha tudo para dar certo. Saul. Como Davi, ele também era um homem de guerra. Ele foi às guerras também. Deus, por amor de Israel, fez Saul ganhar guerras. Mas não foi por amor a Saul, foi por amor a Israel. Porque assim como ele fez lá na frente uma promessa para Davi, ele também tinha uma promessa a Israel. E ele guardou Israel. E por isso que a gente tem que obedecer. Porque só a obediência vai fazer a gente chegar naquele ponto. Até que nada mais importe. É só obedecendo. É só obedecendo. Não tem outra maneira. Porque se você desobedece, alguma coisa ainda importa. Para Davi era até que nada mais importe. Para Saul era qualquer coisa importa. Qualquer coisa. Ele teve medo do povo,
o povo estava indo embora. Você vê que é só desculpa. É só desculpa que Saul colocou diante de Deus. Só colocou desculpa. Desculpa, desculpa e desculpa. Mas Davi, quando é repreendido, assim como Saul foi repreendido por Samuel, Davi lá na frente vai ser repreendido. Só que Saul fala assim: não, Samuel, me perdoa. Perdoa eu. Me honra aqui na frente do povo e deixa que eu vá com você lá louvar o Senhor. Deixa que eu vá com você. Com Davi foi diferente. A gente sabe como foi com Davi quando ele é repreendido. Quando disse para ele: Davi, tinha um homem que só tinha um, e o outro que tinha muitos. E desse homem que tinha um, foi lhe tirado um. Aí Davi se ira, né? O homem que tinha muito tirou daquele que só tinha um. Ele se ira: não, me fala quem é esse homem. Eu vou atrás dele. Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Na hora ele cai em si. O que faltou em Saul? Cair em si. Não, ele valorizou o que ele tinha ali de valor. Porque o coração dele estava no reino, o coração dele estava nas batalhas, o coração dele estava em qualquer coisa. Estava nas mulheres, nos filhos. O coração dele estava nessas coisas. Só que o de Davi não. Porque o coração de Davi é segundo o coração de Deus. E quando a gente tem um coração segundo o coração de Deus, Deus encontra arrependimento no nosso coração. Deus encontra. E Ele não precisa ficar procurando. Deus não precisa ficar procurando dentro do seu coração arrependimento. Porque para Davi bastou uma palavra e ele foi até escrever o salmo: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Ele reconhece o pecado dele. E Deus restaura Davi. Davi fica triste. Só que Davi se levanta, porque Davi sabia que ele foi perdoado. E ele continua servindo a Deus. E a gente vê que quando Davi ia dar um passo, ele juntava o exército: calma aí, eu vou consultar o Senhor. Ou senão, tinha um rapaz, que eu não esqueci o nome dele, que seguia Davi, que ia com Davi. E antes deles irem para a batalha, Davi falava para ele: pega a estola lá para a gente consultar Deus. Pega a capa lá para a gente consultar Deus. Antes, para a gente não sair aqui às cegas. Para Deus ir na nossa frente. Porque se eu for pelo meu braço, não vai dar bom. Não vai dar. E Davi consultava Deus em tudo. Em tudo. Em tudo na vida dele. Ele consultava. No Salmo 119, se eu não me engano, lá diz, mais ou menos, que Davi 7 vezes ele agradecia ao Senhor. 7 vezes. Imagine, 7 vezes por dia. E quando ele não estava lá, ele estava obedecendo. Estava nas guerras obedecendo. Quando ele não estava diante do Senhor, ele estava nas guerras. Davi era um homem de guerra, ele era um homem que obedecia tanto à voz do Senhor, que guerreava, que conquistava, que batalhava, que não foi ele que se deu o descanso. O Senhor deu descanso para ele. Deus deu descanso para ele. E quando Davi descansou, você acha que ele esqueceu do Senhor? Não. Ele falou: não, vamos lá buscar a arca da aliança. Vamos lá buscar a arca. Vamos trazer a presença do Senhor para cá. Vamos trazer a presença do Senhor aqui para a gente. Porque Davi conhecia a presença do Senhor. Davi tinha intimidade com Ele. Davi não era um homem que não valorizava isso. Para ele tinha isso como o ouro dele. Ele tinha
como a coisa mais importante para ele. A presença de Deus era mais importante que tudo para ele. Tanto que ele, é o que ele faz com o filho dele, que ele fala para o filho dele, busque sabedoria. Porque ele sabia que quem é a sabedoria? Ele sabia que a sabedoria que vem do alto não tem igual. Não tem igual. A sabedoria que vem de cima não tem igual. Nunca vai se comparar. A sabedoria humana nunca vai se comparar, não vai chegar nem perto, não é uma unha da sabedoria de Deus. Não é? E Davi vai buscar a arca. Só que no meio do caminho, ela cai. E era qualquer um que podia tocar na arca do Senhor. Quando toca, a ira de Deus se acende, fulminou, fulminado. E aquilo aterroriza todos. Até Davi fica com medo. Até Davi se amedrontou. Não vamos levar mais não. E Davi deixa. E onde Davi deixou, começa a ser abençoado. Ficou 3 meses. E aí Davi, não, agora eu vou lá buscar. Vou lá buscar, eu quero a presença de Deus aqui comigo, vou lá buscar. E Davi vai buscar. Só que diz que a cada 5 passos, se eu não me engano, eles ofereciam sacrifício. E Davi, a gente vê que Davi valorizava tanto a presença de Deus, que quando eles estavam levando, ele era o que mais festejava. Ele pulava, ele cantava, ele dançava. Ele era o mais alegre ali do meio de todos. E por ele ser rei, o que acontecia com o povo? O povo imitava ele. E o povo se alegrava com ele na presença de Deus. Se alegrava muito com ele na presença de Deus. A ponto de quando ele estava chegando, Mical estava lá na janela, assim, olhando. E para ela, foi desprezo. A Bíblia fala que ela desprezou com o coração o que Davi estava fazendo. Você acha que ficou assim para Mical? Não. Não ficou assim para Mical. Deus castigou ela. Ela não teve mais filhos por causa disso. E aí quando ele sobe para falar com ela, ele é repreendido. Você não tem vergonha não, Davi? Você não tem vergonha não? Fica pulando, dançando na frente das servas dos seus servos aí? E você acha que ele liga? Para ele nada mais importava, irmão. Nada mais. Ele fala para ela, mulher, eu vou me humilhar muito mais na presença do Senhor. Eu vou pular muito mais na presença dele. E você fica falando que eu estou envergonhando, aquelas mulheres lá estavam me honrando. Porque para Davi, o mais importante era a presença de Deus. E ele pulava, ele cantava, ele dançava, ele tocava. Porque a presença do Senhor para ele trazia alegria. A presença do Senhor injetava nele emoção. Ele não se injetava emoção para trazer a presença do Senhor, não. A presença do Senhor que trazia emoção para ele, que trazia alegria para ele. E ele amava a presença de Deus com todo o coração dele. Porque ele sabia de onde ele veio. E quando a arca chega, ele fala assim, os homens montam um palácio para ele, constroem um palácio para ele. Ele fala, não é certo que eu fique num palácio e a arca do Senhor fique numa tenda. E aí ele conversa com Natan. E Natan fala para ele, faz o que tu queres ali.
E ele fala, não, ele queria construir algo maravilhoso para o Senhor, algo gigante. Mas o Senhor não permitiu que ele construísse. Mas o Senhor honrou o desejo do coração dele. E a promessa para ele foi bendita. Aí que Deus faz a promessa para ele de abençoar a geração dele. Aí que Deus promete que o reino dele seria eterno. Porque Deus viu o que era importante para Davi. Porque ele reconheceu, eu estou aqui, neste templo gigante. E o Senhor está numa tenda. O certo era eu estar na tenda e o Senhor está aqui nesse palácio. Só que Deus, ele não se importava de estar na tenda ou de estar no palácio. Ele quer estar aqui, ó. Ele quer estar aqui. Ele quer estar aqui. Ele quer estar aqui. Ele quer estar na sua boca. É por isso que ele fala, põe o capacete da salvação, veste a couraça, cinge os lombos e o calçado. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Tudo de você. E enquanto a gente não entender que Ele quer tudo, a gente também não vai ter nada. Nada de Deus. Você pode conhecer essa palavra aqui. Você pode ter um certo entendimento dela. Só que não adianta nada você ter muito conhecimento dela e não ter nada de Deus. Não ter nada de Deus. Você vai ser biblializado. Isso é triste. Você saber muito e não ter nada. É quase que comparado com ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Imagine uma pessoa que conhece muito da Bíblia, quando ela morre, ela abre o olho no inferno. Conhecendo a palavra, sabendo muito da palavra, mas no coração não se encontrou espaço de arrependimento, porque foi assim para Saul. Foi tão triste que quando ele foi cercado, ele falou, segura a espada aí. Ele pede para o homem matar ele. Não, o homem que levava as ferramentas, ele fala, não vou te matar não. E diz que ele se lança na própria espada. Que triste fim. Porque era um homem que valorizava qualquer coisa, até que qualquer coisa importe para Saul. Até que qualquer coisa importe. Ah, se eu ganhar mais uma terra, opa, estou bem. Opa, achei mais um soldado bom aqui, vou trazer para o meu exército. Opa, estou bem. Qualquer coisa para Saul importava. Qualquer coisa. Que triste qualquer coisa importar. A pessoa atormentada. Porque qualquer coisa importa. Então, tudo que surge, ela é atormentada por aquilo. Porque ela quer. E Davi se contentava com Deus. Porque Davi entendia que Deus era tudo para ele. Glória a Deus. Porque para Davi de nada adiantava, eu tenho reino, mas quem se assenta no trono não é Deus. Não vale de nada. Não vale de nada. É conquistar o mundo e perder a alma. E Davi entendia isso. Davi entendia. E ele entendia muito. Ele entendia muito bem, ele entendia com todo o coração dele. E hoje, eu cheguei aqui, eu perguntei, o que o Eric pregou? Eu queria saber. Aí a Lohana me disse, nossa, bem, ele trouxe o significado da palavra importe.
muito bonito. Uma palavra em latim que é levar dentro, que é carregar dentro, que é levar aqui dentro. E era o que Davi fazia, ele carregava aqui dentro, e a gente tem que fazer a mesma coisa, porque as pessoas gostam de se comparar com Davi quando erra, né? Aí é fácil, vai lutar a guerra que ele lutava lá, vai enfrentar Golias, vai ter a coragem que ele teve lá, do homem de 3 metros, e dizia que ele era pequeno, que ele não era alto como os irmãos dele, que quando viram ele, não, esse não. Golias fala assim: vocês me enviaram, vocês estão achando que eu sou cachorro? O rapaz veio com um pau aqui para ser menino. Diz que ele é um rapaz formoso. Não vai não, Davi, você é um homem de guerra. Ele falou: não, mas não sou eu que vou. Não sou eu que vou. E ele foi marchando: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E por isso que ele nunca teve medo. E não importava, se fosse de 10 metros, ele ia do mesmo jeito. Se fosse 5, como falam, ele ia do mesmo jeito. Se fosse 10, pode vir. Eu vou pegar 20 pedras aqui, se for preciso. Eu uso 2 fundas nas 2 mãos aqui. Não tem problema, para ele não importava. Porque para ele o que importava era o Senhor dos Exércitos. E ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi no nome dele. E por isso que ele foi vencedor. Porque a gente só é vencedor quando a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando ele vencia as batalhas, a Bíblia fala: e o Senhor deu a vitória. E o Senhor deu a vitória. Se ele pelejasse com qualquer pessoa e ganhasse no final, o Senhor deu a vitória. Então tudo na sua vida que você for pelejar, que você for contra, que você for ir para cima, a batalha que seja, o tamanho que for, tem que ser igual Davi. Quem é este incircunciso? Ele foi zombando. Golias zombou dele, só que ele zombou de Golias também. Quem é esse incircunciso para zombar do Senhor dos Exércitos? Por que ele está zombando do povo de Israel? E Saul estava lá, tremendo de medo de Golias. Todos estavam lá, os irmãos dele estavam todos lá, tremendo de medo. E ele preocupado lá: quem ganhar desse aí vai receber o quê? Quem derrubar esse daí, o que o rei vai dar? Ele vai dar o quê? Porque ele já estava com o desejo de: eu vou derrubar esse homem no nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai cair. E ele vai cair, porque contra o Senhor, se o Senhor é comigo, quem vai ser? Quem vai ser contra? Ele pensava assim também: quem que vai conseguir me derrubar aqui? Ninguém. Ninguém. E ele foi até Golias com nada mais importante dentro do coração dele. Só o Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele reconhecia como Senhor, como Rei, como amigo, porque ele tinha intimidade. Deus falava com ele. Ele não precisava de um profeta como Saul, que consultasse a Deus por ele. Era ele Deus. Era ele Deus. Não tinha alguém entre eles ali. Não tinha um profeta entre eles ali. Que ele mesmo profetizava também. Leia Salmos para você ver. Se você não achar que Davi é um profeta. Então não tinha alguém entre eles. Era face a face. Era ele e o Senhor. E é assim que a nossa intimidade deve ser. É assim a intimidade que nós devemos buscar. Não esperar: ai não, pastor, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Ô Gabriel, ora por mim aí. Ô Lucas, você não consegue orar por mim não?
Wilson, você consegue ver com Deus o que Ele quer para mim? Não. Vá no nome do Senhor dos Exércitos. Busque essa intimidade. Busque essa intimidade. Só assim. Pecou? Que Deus encontre no seu coração arrependimento. Que Deus encontre espaço no seu coração para arrependimento. Que o seu coração seja como o de Davi. Que seja como o dele. Que seja como o dele. Que Deus encontre. Que esse seja o seu desejo. Senhor, não me lances fora da tua presença. Senhor, não me lances fora da tua presença, porque eu não tenho mais nada como o Senhor. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que se retirasse dele o Espírito Santo, ele torna o pó. E tira-lhes o fôlego, e eles tornam ao pó. Conserve a sua intimidade. É isso que eu deixo para os irmãos. Conserve a sua intimidade com Deus. E não troque por nada. Por maior valor que aquilo aparenta ter, não troque. Porque nunca vai chegar ao nível do que Deus é para você. Porque a coisa de maior valor que você adquirir aqui nesse mundo não subiu na cruz por você. Não subiu. Não morreu por ti. Não te remiu. Não tirou você das trevas e trouxe você para a luz. Nada deste mundo fez isso. Jesus fez isso. Que Ele importe. Que Ele, somente Ele importe. Porque qualquer coisa que entrar entre você e Jesus, você perde Jesus. Que Ele mesmo disse que não será digno dele. Se você amar mais o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu marido, ou a sua esposa, você não é digno dele. Só Ele importa. Só Ele importa para mim, e só Ele tem que importar para todos nós. Só Ele tem que importar para a CNB. A CNB só vai crescer mais quando só Jesus for o centro. Quando o nosso coração não tiver mais desculpa. Mas o nosso coração tem espaço para arrependimento verdadeiro. E para a habitação do Espírito Santo. Porque é Ele que importa. Glória a Deus. Aleluia. É essa palavra que eu deixo aos irmãos. Aleluia.